retornando, né, vamos falar agora do artigo 14, que constitui infração ética do fonoaudiólogo nas relações com outros fonoaudiólogos. Inciso 1, item 1. Praticar concorrência desleal. Esse item ele é muito interessante que a gente possa estabelecer diferenças de quem cobra mais caro do que o outro. Não está relacionado diretamente com prática desleal de concorrência. O que é a prática de concorrência desleal? É quando um fonoaudiólogo ele cobra valores irrisórios, baixíssimos, acerca da terapia fonoaudiológica que ele realiza. Por exemplo, um valor de uma sessão para terapia de linguagem específica, só problemas de linguagem, varia em média entre R$80 até R$150. Isso baseado normalmente em valores que são cobrados no sul, no sudeste. Então, o fonoaudiólogo ele pode cobrar, seria esse valor de R$80 a R$150. O que é uma prática de concorrência desleal? É um fonoaudiólogo cobrar um valor irrisório. Vamos dizer que ele cobrou por cada sessão R$30. Então, essa é uma prática de concorrência desleal, porque ela não condiz com os valores que os fonoaudiólogos, de uma forma geral, cobram. Tá? É você jogar a profissão na lama, porque R$30 não vai pagar nenhuma xerox que você tira no início da faculdade. E olha que a gente tira bastante xerox, não é verdade? Então, isso é uma prática de concorrência desleal. Cobrar valores abaixo do que qualquer outro profissional no território brasileiro cobra. Agora, falando dentre os valores que está entre R$80 a R$150, o que estabelece esses valores? Porque são valores diferentes, né? 80 e 150 são valores bem diferentes um do outro. O que vai nomear, o que vai estabelecer esses valores primeiro, a área onde você está atuando, isso a situação socioeconômica daquele grupo de pessoas aonde o teu consultório está, ele também vai fazer parte de uma análise de cobranças de sessões. Então, por exemplo, você vai numa comunidade, você estabelece um lugar, vamos dizer, uma zona que está relacionada com pessoas de baixa renda econômica, Zona Leste. Né? Você tem pessoas lá que realmente têm condições econômicas bem abaixo do normal, né? Tem pessoas que não recebem nem um salário mínimo direito. Por essas pessoas receberem tão pouco, elas não têm direito a um atendimento de um profissional como o fonoaudiólogo, de forma particular? É claro que ele tem, é um direito que ele tem. Então, você vai fazer um estudo de campo, de mercado, e vai adequar os seus preços dentro daquela realidade, cobrando, é claro, sempre com o que a média nacional faz. Agora, por exemplo, você faz um consultório em uma das áreas nobres da cidade, vamos dizer, lá no bairro da Ponta Negra. Você vai cobrar R$80? Não, porque as pessoas que estão lá, elas têm um poder econômico diferenciado, tá? Então, o teu aluguel vai ser mais caro, chegar até lá vai ser um custo diferenciado, então tudo isso tu vai levar em consideração. E aí você vai cobrar um preço conforme a área que você está atuando, né? Então, estabelecer preços dentro dessa variedade
que é estabelecida no contexto geral, não é uma prática desleal, tá? Prática desleal é você cobrar R$ 15 em uma sessão de fonoaudiologia. Isso é desleal, inclusive, com você, tá? Emitir opinião depreciativa técnico-científica, tá? Isso é uma situação que é muito ruim para a profissão. Você depreciar um trabalho científico de um outro colega, mesmo que as suas condições técnicas favoreçam uma opinião mais apurada sobre determinado trabalho. Eu acredito que, acima de tudo, nós temos que ter educação, gentileza, princípios éticos no contato com o outro, tá? Você pode emitir uma opinião sobre o trabalho? É claro que pode, né? Se você tem capacitação técnica para isso, você pode fazer. Mas depreciar, falar mal, reduzir a uma insignificância a esse trabalho do outro colega, isso não pode. Isso vai ser ruim para você também, como um técnico cientista. Obter ou exigir vantagens indevidas nas relações profissionais, né? Isso aqui é uma situação que ela abrange muitos aspectos, tá? A questão de repente você indicou um trabalho ou um paciente para alguém e aí você quer receber uma porcentagem sobre aquilo, tá? Existem práticas desse tipo? Existem, mas ela constitui uma infração ética, né? Você cobrar por indicação é totalmente errado. Primeiro porque você não vai estar fazendo o atendimento. Como você se sente no direito de cobrar por uma indicação? Quem tem que receber por este atendimento é a pessoa que vai executar a atividade, que vai executar a terapia ou então o procedimento. Se você indicou, você contribuiu com a profissão, indicando profissionais qualificados para o atendimento daquele paciente. Não é uma troca não é uma barganha, uma troca de valores, mas é um respeito que tem que ser comum dentro da profissão. Você indicar um outro profissional sem se sentir no direito de que essa indicação merece que você ganhe valores por ela, tá? Então a gente precisa sempre ter muito cuidado com o que é ético ou não é ético acerca dessas situações. Dúvidas? Procurem um código de ética, né, para tirar aí, para não tirar conclusões precipitadas. Prejudicar moralmente outro fonoaudiólogo, isso é muito dentro do que preconiza, né, o nosso código. Prejudicar moralmente outro fonoaudiólogo, falar mal, denigrir o estabelecimento que é do profissional ou o próprio profissional, criticar em redes sociais. A gente vai ter itens específicos sobre essa utilização da mídia, né? Mas são situações que não são legais. Tem profissionais que eles não são bons profissionais, não estudam, não aplicam uma técnica corretamente. Só que isso não te dá direito de difamar esse profissional em qualquer lugar que seja ou em qualquer área que seja. O que você pode fazer, que é ético, é não indicar. Se você acredita que o profissional X ele não é um profissional habilitado para a competência a que ele se dispõe, você tem o direito de não indicá-lo, de não emitir opiniões sobre ele. É um direito que nos cabe de forma ética, ok?
deixar de reencaminhar ao profissional responsável o cliente que lhe foi enviado para procedimento específico ou por substituição temporária, salvo por solicitação do cliente por escrito ou na iminência de prejuízo deste, devendo o fato ser obrigatoriamente comunicado ao fonoaudiólogo. Por algum motivo, você recebeu o paciente de um outro colega, ou para uma avaliação, ou para uma segunda opinião, né? E aí, o que você não pode fazer? Seduzir esse paciente a ficar definitivamente com você. Isso é totalmente antiético, entendeu? Então, assim, ter muito cuidado sempre nessa relação. Porque às vezes pode acontecer sim, você recebe o paciente de um outro colega e esse paciente se encanta com o seu atendimento, se encanta com a sua postura, acredita que você pode oferecer melhores resultados do que o colega que é o reabilitador dele, né, o terapeuta dele. Só que isso não pode ser uma influência proposital sua. Tem que ser uma escolha totalmente imparcial do próprio paciente. Ele não pode ser influenciado por você dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha técnica é melhor. Você seduzir esse paciente para ficar com o paciente do outro colega, tá? Então, assim, realmente não pode. Agora, o paciente, ele pode optar por você? É claro que ele pode optar por você, mas que sempre fique bem claro que não partiu de você essa mudança, ok? Não partiu de você induzir o paciente a ficar contigo, mas foi do próprio cliente, do próprio paciente a escolha de mudar. Utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que outros fonoaudiólogos realizem seus trabalhos ou atuem dentro dos princípios éticos, né? Esse item aqui é quando você é o responsável pela atividade, né? Você comanda outros fonoaudiólogos. Nós já falamos bastante sobre isso. Você tem que ser um facilitador da ética e dos bons costumes na prática fonoaudiológica, né? Não um depreciador. 7º, alterar conduta fonoaudiológica determinada por outro fonoaudiólogo, mesmo quando investido da função de chefia. Ou seja, a conduta, ela não foi sua. Mesmo que você seja o chefe dos chefes do fonoaudiólogo, você não tem autoridade para alterar uma conduta fonoaudiológica, a não ser, é claro, que isso ponha em risco a vida do paciente. Agora, você simplesmente alterar porque você tem um cargo acima dele e você não concordar, você não pode fazer isso, tá? Se você está observando como chefia, né, que um dos teus subordinados não está tendo uma conduta adequada, chama esse profissional, conversa com o profissional, orienta o profissional, né? E aí o profissional mesmo que vai mudar as suas condutas. Pleitear de forma desleal para si ou para outro emprego, cargo ou função que esteja sendo exercida por outro fonoaudiólogo. Esse item é bem claro assim, né? Não furar o olho do outro, tá? Ou seja, vocês estão pleiteando de repente uma vaga ou para outra pessoa que seja, e aí você vai querer influenciar por contatos políticos, ou então é amigo do dono da empresa, e aí você vai lá e rouba essa vaga só porque você tem um contato direto, não pela capacidade profissional, tá? Cuidado com isso também. Se isso conseguir ser provado, você pode ser penalizado pelo Código de Ética da Fonoaudiologia. Prejudicar o trabalho, a obra ou a imagem de outro fonoaudiólogo, ressalvada as comunicações de irregularidade aos órgãos competentes. Difamar o profissional que não seja pelos meios legais. Como assim, professora? Você observou que tem um profissional que não está agindo corretamente, que você observa que a prática dele prejudica o paciente ou mesmo prejudica a classe?
o que que você tem que fazer? Você tem que queixar-se aos órgãos competentes para avaliar essa situação. E a gente já até falou isso em outras aulas anteriores. Se você vê que é uma conduta inadequada, faz uma queixa direta ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, ao Conselho Regional de Fonoaudiologia. Segue os processos corretos de análise. Não vá ser um justiceiro, fazer justiça com as próprias mãos. Isto é errado, mesmo que o profissional lá esteja cometendo algo errado, mas se você fizer dessa forma, você também vai estar fazendo errado. Ok? Então a gente finaliza aqui o artigo 14.